Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é brasileiro, identidade plural. A crise é um dos bons momentos para se repensar o Brasil, sua identidade e o nosso futuro. Neste programa vamos analisar várias identidades do brasileiro que foram produzidas por escritores nacionais e estrangeiros. E o nosso convidado é o professor José Carlos Reis, professor da UFMG, professor de História. Ele acaba de lançar um terceiro livro sobre o tema As Identidades do Brasil, de Carvalho a Ribeiro, História Plural do Brasil. Bem-vindo, professor, é um prazer tê-lo aqui novamente, lançando mais um livro da sua produção. Prazer é meu, viu? Começamos pela apresentação do livro, né? Qual o propósito desse livro? É o último de uma trilogia, professor? É o último de uma trilogia. Eu diria até que talvez seja o canto do cisne de uma carreira. Sim. Eu não sei, pode haver surpresas pela frente, mas por enquanto é o canto do cisne. E nessa obra, comparativamente com os outros livros, a que ela foi dedicada? Ou a que autores? Ela foi dedicada a uma discussão sobre a história plural do Brasil. Sim. Existe uma história geral do Brasil que conta a história brasileira a partir do Rio de Janeiro. Claro. Desde o Instituto Histórico e Geográfico, o IHGB, fala-se do Brasil a partir de um centro, a partir do Rio de Janeiro. Sim. E todas as diversidades... E também como parte da história universal, não? E esse centro, no Rio de Janeiro, se sente ou está ligado a uma história universal, sim, europeia. Claro. Então, é uma visão do Brasil a partir do mundo católico, branco, enfim, europeu. A monarquia portuguesa que se instalou exatamente. No Rio de Janeiro. Né? E o Pará é muito diferente do Rio de Janeiro. Claro. Pernambuco não suporta essa dominação estrangeira. O Rio Grande do Sul também é muito... Claro. E esses mundos diferentes do Brasil são esquecidos. E fala-se da história da monarquia brasileira, fala-se do Estado brasileiro centralizado, autoritário. Sim. E os enfrentamentos regionais são ignorados, são esquecidos. É como se aquela população não merecesse crédito, atenção do Estado brasileiro. Não fazem parte do Brasil. Não fazem parte do Brasil. Da nação brasileira, né? E é isso que o senhor chama, que está no subtítulo do seu livro, de História Plural do Brasil, é a tentativa de resgate dessa história que ficou, digamos, secundária ou não contada, professor? É mais grave do que isso aí. Sim. Ou seja, a proposta é mais densa e mais profunda do que isso aí. Perfeito. Eu proponho uma revolução historiográfica. Quer dizer, quando se fala do Brasil, e é uma discussão teórica. Para se falar bem do Brasil, qual é a melhor abordagem? Claro. É falar do centro? Sim. Ou ignorar as outras regiões? Ou falar das diversas formas como as regiões viveram a história brasileira? Sim. Se essa ideia for pegar, se ela for bem acolhida, bem recebida, será uma mudança na visão, na historiografia brasileira. E você também não aborda pela teoria da dependência, né? Eu menciono, existe um capítulo dedicado à visão bandeirante do Brasil, ao tempo bandeirante, sim, que é o do Fernando Henrique Cardoso, em que existe uma visão do Brasil, que é dele, que é de São Paulo, e que a solução para o Brasil, o caminho para o Brasil, é a associação com o capital internacional. É o capitalismo, não é? Sim. O Brasil tem que internacionalizar o seu mercado interno e tem que se associar ao grande capital externo. Esse é um caminho muito paulista. E o grande pensador desse caminho é o Fernando Henrique Cardoso, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso. Claro. Depois o presidente implementou esse projeto. Claro. Mas eu destaco a obra dele, uma das obras dele sobre desenvolvimento econômico, em que ele está vendo isso pela primeira vez. É como se fosse um manifesto capitalista.
é o empresário brasileiro, não é? Não é esse livro? E Desenvolvimento Econômico. Empresário Brasileiro e Desenvolvimento Econômico. Que ele desenvolveu logo antes de 64, logo depois. 63 e 64. Foi publicado em 64. 64, né? E nos anos 60, as esquerdas eram comunistas e radicais. Claro. O Partido Comunista estava no auge. Sim. Essa ideia de um Brasil capitalista era absurda. Sim. E o Fernando Henrique Cardoso tem esse, digamos assim, mérito de perceber o caminho da história. Perfeito. Ele ali nos anos 60, ele estava vendo que o desdobramento seria a globalização. Sim. E que o Brasil precisaria levar isso em conta e, antes de ser globalizado, encontrar um caminho de se situar melhor na globalização, que era inevitável. Sim, mas era também uma aposta na burguesia brasileira e no desenvolvimento. Segundo essa perspectiva, quem poderia fazer o desenvolvimento capitalista no Brasil seria a burguesia. Seria a burguesia. E as burguesias dos outros estados tinham que aceitar a liderança da burguesia paulista. Sim. E havia também, as próprias esquerdas apostavam bastante nesse projeto, unificador ou não. Havia uma esquerda que achava que a burguesia brasileira teria interesse em fazer a revolução contra o capital externo. Perfeito. O que é original aqui no Fernando Henrique Cardoso, que ele viu que não tinha nenhuma burguesia brasileira nacionalista. Sim. Toda a burguesia brasileira queria se associar ao mercado internacional. E que o PCB estava analisando errado, estava equivocado. O PCB embarcou propriamente na perspectiva Vargas, do desenvolvimento nacional. Né? Desenvolvimento nacional, de fechamento das fronteiras. Sim. Não é? E achava que a burguesia entrava nesse processo. Entrava nesse projeto, dele, do PCB. Assim. Aí é um pouco ingênuo da parte das esquerdas. E o Fernando Henrique, o sociólogo, percebeu isso. Por isso que eu chamo de realista. Sim. Aliás, a divisão dos autores no seu livro são entre realistas e utópicos. Por que os realistas, só para completar o pensamento, e por que utópicos? Os realistas são aqueles que aceitam a história do jeito que ela está dada. Nós somos mesmo neo-europeus. Sim. Nós somos mesmo advindos de um processo europeu. Claro. E temos que aceitar esse processo. O Rio de Janeiro teve esse papel centralizador. Da construção da ordem, não é isso? Da construção da ordem. Então a solução é entrar nesse processo. Sim. Só que esse processo é muito danoso, muito autoritário em relação às outras regiões, em relação à população brasileira. Sim. E os outros intérpretes, os utópicos, eles não aceitam esse processo colonizador e civilizador. Sim. Quem são os autores que o senhor apresenta como utópicos? Representando o Rio Grande do Sul, o Raimundo Fauro. Representando Minas Gerais, Darcy Ribeiro. Representando Pernambuco, Evaldo Cabral de Melo. Sim. E representando o Pará, Raimundo Moraes. Sim. Como é que você deu a escolha desses autores e por quê? Isso foi um dilema. Essas escolhas aí essa escolha aí, em primeiro lugar, elas são uma escolha. Ou seja, é uma escolha. É uma arte e é uma ciência. É uma sabedoria também, né, professor? E a gente procura também aqueles que realmente repercutiram sobre a historiografia e sobre a sociedade. Então, eles escreveram obras canônicas. Sim. O Zé Murilo de Carvalho é um autor importantíssimo, uma produção excelente. E há pouca resenha, há pouco comentário. Eu fui ambicioso, eu quis apreender o conjunto, o sentido da obra dele. Sim. Não é? E isso perpassa bem no seu livro, você faz isso com maestria, viu? Quero te cumprimentar por isso, professor. Obrigado, meu caro Domingos. Então, o processo de escolha é esse. Quem é o autor que as pessoas consideram relevante, importante, que repercutiram? O Raimundo Fauro é fundamental, ele é citado e recitado em prosa e verso. Perfeito. No segundo bloco, professor, nós vamos retomar com Raimundo Fauro e com Darcy Ribeiro, colocando também em evidência a modernidade, a mineiridade, perdão. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG.
Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema Brasileiro Identidade Plural. A nossa análise baseia-se neste livro, As Identidades do Brasileiro, que é o terceiro volume, uma trilogia sobre os autores brasileiros nessa perspectiva. Nós apresentamos o livro e também já discutimos, digamos, a divisão dos autores, os que têm uma abordagem realista do Brasil e as que têm uma abordagem utópica. É exatamente por essa abordagem utópica que nós chamamos de história plural do Brasil. Um dos autores é exatamente o Raimundo Faoro, e ele escreveu Os Donos do Poder. Por que o senhor classificou ele como utópico e não como realista, professor? Raimundo Faoro, ou Faoro, os juristas falam muito Faoro. Eu não sei por que falam Faoro. Não, mas tudo bem, professor. É Estamos o nome falando italiano. da mesma pessoa. Né? É o nome italiano. Por que ele é utópico? Porque o modo como ele descreve a realidade brasileira é dramático. É uma situação de opressão absoluta. Sim. Um Estado externo, quase que um Estado externo, não é? Estrangeiro, mesmo quando se torna interno, Sim. que se mantém completamente acima, sobranceiro em relação à população. Claro. E é uma denúncia disso. Por um lado é realista porque ele está falando de uma realidade, mas por outro ele descreve isso de uma forma extremamente dramática. Sim. E qual a visão da perspectiva pernambucana, só para nós darmos um voo geral do seu livro, indo para Evaldo Cabral de Melo? Os pernambucanos, eles resistiram imensamente, enormemente ao poder do Rio de Janeiro. Sim. Se você olhar o mapa do Brasil, você vê estados imensos como Minas Gerais, São Paulo, Bahia, mas o mapa do Nordeste é todo quebrado, Sim. todo fragmentado. Todo recortado, né? São cacos de estado. Sim. Porque lembra um pouco a América Espanhola, né? Porque Pernambuco foi uma pedra no sapato da monarquia. Sim. Não é? Colonizado pelos holandeses. E eles são primogênitos, porque no Nordeste a produção açucareira foi intensa e muito rica no século XVI, XVII. Ela que definiu até, digamos, a exploração do ouro, era a riqueza do Brasil, né? E no final do 18, início do 19, quando a monarquia se estabeleceu aqui, a monarquia começou a se interessar mais pelo Rio de Janeiro, se interessou pelo Rio de Janeiro. E o Pernambuco perdeu essa centralidade que tinha no período colonial. Exatamente. Aí as revoltas também regionais. E eles foram intensas lá no Rio. O Pernambuco esteve à beira da República. Claro. A sustentação da realeza, na verdade, também a integração econômica, se fez basicamente com o Sudeste. Com o Sudeste, Com o Sudeste. Então, no início do século XIX, com o início da nação, o poder se deslocou para o Rio de Janeiro e para o Sudeste. Sim. O Nordeste, que antes era central, foi esquecido, abandonado, foi reprimido violentamente. Perfeito. Mas antes de ser reprimido, houve uma resistência intensa. E a Amazônia? A Amazônia é sempre esquecida da representação do imaginário brasileiro. Como é que o senhor resgatou com o autor Raimundo Moraes? Se eu queria falar de uma história plural, eu não poderia esquecer a Amazônia. Claro. Não é? E aí eu fui procurar um autor citado, que eu encontrei na bibliografia, que é o Raimundo Moraes, que é um desconhecido praticamente aqui no Sudeste. Mas faz parte desse tipo de obra também resgatar autores esquecidos que foram importantes na sua época. E que são representativos da região. Né? Da região. Perfeito. Vindo para Minas, como situar a mineiridade, professor? Mineiridade, essa palavra faz sentido? Sim, é muito usual. É muito usual. Mas assim, alguns dizem que fala-se tanto e tantas coisas diferentes que no final é um nonsense, é uma bobagem. Porque você pensa bem, quem é Minas Gerais? A leste você tem ali o Rio de Janeiro. Ao sul você tem São Paulo. Ao norte a Bahia. Onde está Minas Gerais? Sim. Geralmente quando se fala em mineridade, se pensa na região central do ouro. Claro, a zona metalúrgica. Né?
Mas o Guimarães Rosa pensa uma Minas Gerais do gado. Do gado, do sertão. Do sertão. Do sertão. Que é bem diferente dessa... Então, quem é o mineiro? Sim. Nesse livro eu procuro colocar os autores, as posições, as discussões. E se eu colocar no plural? E as mineiridades, como é que o senhor descreve? É a sugestão que eu faço ali, mineiridades. Então, nós temos o quê? 3 tempos... 3 tempos. Na formação de Minas. E aqui eu me aproprio de um texto importantíssimo do José Murilo de Carvalho, As Vozes de Minas, Sim. em que ele tenta, digamos assim, dialogar com Tristão de Ataíde, com a voz de Minas. A voz de Minas. O Tristão de Ataíde, Alceu Moroso Lima, queria transformar o discurso, a voz do tempo rural, no tempo mineiro, na temporalidade mineira. O Zé Murilo, são 3 tempos no mínimo. Um discurso mais conectado à ordem e o domínio da igreja. Exatamente. É um ponto de vista conservador. Sim. Não é? O Zé Murilo coloca 3 tempos, ele historiciza a mineridade. Existe um tempo rural, sim. Existe que ele chama de idade da terra, tempo da terra, ou idade da terra. Existe um tempo inconfidente. Inconfidente. Existe um tempo moderno. Pois é. E aí? E o tempo inconfidente? O tempo inconfidente é curioso, porque ele não é coetâneo dele mesmo, não. Quer dizer, ele foi construído após a República. Claro. Não é? Porque durante o século XIX, os Tiradentes não significava nada. Sim. Ele cometeu o pior dos crimes, que era o crime de lesa majestade. E de repente ele se tornou um herói. Sim. Na verdade, essa construção da Inconfidência não foi uma construção mineira, foi uma construção da República, sim, que precisava de encontrar uma origem. Um herói fundador. Mito de origem. Mito de origem. Um herói fundador. É. E encontrou a Inconfidência e o Tiradentes. Então, o mito de origem é um movimento da Inconfidência. E o herói? O Tiradentes. Né? Não é? Esquartejado, crucificado. Em nome da República e contra a monarquia. Sim. Como é que a retomada desse herói foi recebida aqui em Minas? Porque não foi esse o sentimento à época dos mineiros, e nem isso ficou registrado na biografia ou na historiografia mineira. Os mineiros ficaram esquizofrênicos, porque eles viviam um tempo rural. Sim. Tempo do gado, tempo de pobreza, de escassez. Sim. Ele é um tempo conservador ao extremo. Sim. Eles não têm nada, o mineiro temporal, de revolucionário. Eles temem a mudança. Eles querem uma vida rotineira, uma vida igual. E o tempo moderno, professor? Isso aconteceu com a fundação de com a criação. Belo Horizonte foi planejada e construída. Isso começou com João Pinheiro, final do século XIX, se estendeu com uma intelectualidade mineira que fez parte do governo de Getúlio Vargas. Sim. E se radicalizou com o Juscelino Kubitschek. Pois é. Então, olha, dizer que Minas é rural, ou atrasada, ou imóvel, ou revolucionária... Sim. Ou só metalúrgica, inconfidente. Ela é complexa, é uma complexidade. É complexa. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar a presença e a escolha de Darcy Ribeiro para descrever o imaginário de Minas Gerais e do Brasil, e também relacionar o livro e, digamos, as 2 visões do livro com a crise que o Brasil vive no presente. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao terceiro bloco. Nós estamos trabalhando o tema brasileiro e identidade plural. Nós estamos mostrando que, além da visão do sudeste brasileiro, da construção da ordem do império, há também as visões plurais do Brasil, que é a incorporação das visões dos outros estados brasileiros que não são contemplados nessa visão, digamos, hegemônica propriamente do Brasil. E no seu trabalho sobre a mineridade, entre tantos autores, o senhor retoma o Darcy Ribeiro. Por que o Darcy Ribeiro, professor? Você fala tantos autores, mas eu não conheço nenhum grande autor mineiro de historiografia brasileira. Tem o Zé Murilo. Sim, mas no seu livro você cita até muitos colegas de escola, né, da universidade. Mas não são referências ainda, né? Sim.
assim como eu também não sou. Sim. Assim, não são dignos de um trabalho, de um capítulo. É isso, professor. Né? Não é? Quer dizer, o Darcy Ribeiro é uma figura expressiva. Perfeito. Importante. E aí, como situar a formação do povo brasileiro nessa história? Ele fala que os americanos, mesmo os argentinos, são um povo transplantado e o povo brasileiro é um povo inventado. Por quê, professor? O Darcy Ribeiro é um homem genial, nascido aqui em Montes Claros. Foi para São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, depois exilou-se na América Latina e tem uma produção importantíssima. Muito. E essa, o povo brasileiro, eu considero a mais importante, porque... Mas é a última obra dele, é a última não? obra dele, mas ele oferece, na verdade, ele que oferece essa visão plural do Brasil. Sim. É ele que está sugerindo essa visão plural do Brasil. Sim. É ele que combate essa visão centralizada no Rio de Janeiro. Uhum. Ele fala de um Brasil crioulo, de um Brasil caboclo, de um Brasil miscigenado, imigrante lá no Sul. Sim. Ele mostra uma multiplicidade de Brasis. Os indígenas. É um sujeito profundamente, digamos assim, engajado, Sim. mergulhado na alma brasileira, na cultura. Que ele sabe que é múltipla. Sim. E que ele descreve como múltipla. Perfeito. Na verdade, quem está na origem desse livro aí é Darcy Ribeiro. A inspiração vem daí. Darcy Ribeiro. Tem. Não é? E trazendo hoje para cá, pela visão realista e pela visão utópica, como é que o senhor leria a crise que o Brasil hoje, pela visão realista e depois pela utópica? Começamos pela visão realista. Pela visão realista, o momento é tão grave que a solução seria o golpe da maioridade, ou seja, a busca de um imperador, Sim. a busca de um Napoleão, a busca de um Salvador, a busca de alguém que conciliasse, centralizasse, mesmo com recurso à violência se fosse necessária. Essa é a visão realista. O Brasil não pode ficar esfacelado assim. Claro. Ele não pode se fragmentar assim. Sim. É preciso que alguém o centralize. Centraliza. Essa seria a visão realista. Só que como não há ninguém mais... antes era o imperador. Claro. Hoje seria um exército. O exército, mas o exército depois de 64... Ele ficou cansado do Brasil também. Não é mais solução. Então, sem essas duas soluções, monarquia e o exército... Sim. Então, nós temos a implosão dos partidos. Os partidos, não sobrou partido sobre partido, reputação sobre reputação. Quando se fala em eleições no ano que vem, eu me pergunto em quem que você vai votar. Nessa perspectiva, estaríamos esperando um Macron, o presidente eleito na França para o Brasil? Seria ou essa não seria alternativa? Bem colocado, meu caro. O Brasil está vivendo um momento parecido com o da França, de falência dos partidos, de falência dos grupos tradicionais. Sim. E aí, o que eles fizeram, eu acho uma aventura, hein? Eles deram o poder a um adolescente que nem tem partido. Sim. Ele nem tem mas bem casado, com quem governar. Mas bem casado. Uma senhora idosa Sim. já. Não é? Um adolescente que vai reunir um grupo de neófitos e diletantes para governar a França. A vantagem disso é a renovação. Agora, mas será que eles estão habilitados para enfrentar a crise da globalização? Uma França fragilizada? Isso seria a solução para o Brasil? Seria a solução para o Brasil, mas veja, recupera também como é que se diz, todo o ideário da Revolução Francesa e a importância da França no mundo. Não é pouca coisa, né, professor? Eles estão fazendo uma revolução lá. Estão fazendo uma revolução. E um movimento da sociedade civil da maior importância. Da maior importância. Mas fechando, e pelo lado utópico, como é que o senhor leria a situação e a crise? A solução seria essa solução aí do Macron. Seria a reunião de grupos de diversos partidos, diversos estados, a renovação. Um movimento da sociedade civil. Que acenda e tome Brasília. Tome Brasília. Que é o que está acontecendo lá na França. Sim. Agora, eu acho que é uma aventura, é o novo. Claro. É o novo. Sim. Pode ser muito bem sucedido e pode ser um desastre total. Mas teremos tempo de construir isso até 2018, professor? Olha, alguma coisa vai ter que ser construída. Sim. E qual a velocidade? Quem que está pensando o Brasil hoje, professor? A não ser você nesse livro? Eu acho que o Brasil está
náufrago. Não, meio deficitário de pensamento, de visão futura. É muita coisa ao mesmo tempo, é uma situação complexa. Não saímos de um cabo de guerra. É uma situação muito complexa, quase revolucionária, sem parecer que é. Sim. Assim, Brasília ficou arruinada, não sobrou nada. Mas em vez de revolução não é mais uma anomia, professor? Aquela situação anterior da Revolução, que é a anomia, quer dizer, a quebra das normas. Quebrou-se as normas, não há regras. Quem está propondo regras? Antes você tinha a esquerda propondo. Sim. A esquerda está desmoralizada. Sim, A direita sempre foi desmoralizada. sim. Então você não pode recorrer a ninguém. Claro. Ninguém representa a regra. Quem está representando a regra atualmente é o STF. Mas o STF é um poder judiciário e não político. Não político. O legislativo e o executivo foram destruídos. É. A situação é muito mais grave do que a gente pode imaginar, hein? Perfeito. Professor, queria cumprimentá-lo pelo livro. Muito obrigado aqui pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Estamos trazendo para você, telespectador, uma visão do Brasil, dos escritores brasileiros importantes e também refletindo sobre a crise, pensando que o Brasil é muito maior do que suas crises e pensando também em alternativas para o Brasil. E a você, telespectador, que sempre nos prestigia, nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Parabéns. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.